Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Edson, Assembleia de Deus, Ministério Belém, Mogi das Cruzes. Vamos para uma reflexão bíblica, pensando aí as polêmicas momentâneas, aquilo que está acontecendo em nossos dias. Lembrando que a igreja sempre, a igreja permanecerá de pé, para todo sempre, porque a igreja está fundada na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja sempre será a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porém constituída de pessoas, de homens. 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, quem será usado para proferir, para levar adiante mentiras, é o próprio homem. O homem que, motivado pela sua ganância, motivado pela sua avareza, distorcem aquilo que o texto bíblico nos ensina, a sã doutrina, a saúde perfeita. No capítulo 3 também, de 2 Timóteo, Paulo vai falar sobre este mesmo assunto. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha mais uma vez a palavra homens que será usado. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O versículo 5 traz aqui para nós refletirmos e ver o quão é perigoso esses homens. Quão é perigoso esses homens, tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade. Então, vai pregar algo que parece ser, que massageia o ego da pessoa. O evangelho que vem trazendo aí, vamos isentando o homem do sofrimento, com motivações, o evangelho motivacional, que isenta o homem do sofrimento, que Pedro e Paulo em momentos ensinam. Eles sentiam alegria e prazer por padecer, por sofrer, padecer o sofrimento de Cristo, sofrer semelhantemente pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. E o próprio Cristo, ele vai escrever isso. Cristo, ele vai dizer no capítulo 24 de Mateus, eles vão estar no templo, ele vai falar da aparência do templo, vai subir ao Monte das Oliveiras, vai se assentar, e os discípulos, ele vai perguntar: quando será que vai acontecer estas coisas? Que sinais haverá? E Jesus vai dizer assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que viriam pessoas que queriam ser o Cristo, que iriam parecer ser o Cristo. Quando parece, ele vem com esta aparência de piedade. Os últimos dias, um momento, quando nós lemos 1 Tessalonicenses no capítulo 4, Paulo ele vai dizer que, concernente à vinda de Cristo, o retorno de Cristo, ele vai dizer que
ele vai usar a palavra nós, né? Ele vai usar a palavra nós estando presente neste momento, né? Vamos ler lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que está escrito. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ao versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando usa os últimos dias, os dispensacionalistas que acreditam dessa forma, este período é o período da graça. Os últimos dias se inicia com a ascensão de Cristo e terminará com a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Acreditamos desta forma. E o período da graça, que é o período de oportunidade para a salvação dos homens, é este período também que está incluso, né? Então, quando nós falamos últimos dias, falamos o período da igreja, o período da graça, nós estamos falando deste momento. Então, neste momento, né, desde da época dos pais da igreja, dos apóstolos, né, a perseguição já se iniciou. Homens amantes de si mesmos aparecem no cenário, né, já no período bíblico, né, no período dos pais da igreja, no período em que há aí a reforma protestante, né. A reforma protestante, obviamente, foi por causa de desvios doutrinários que a igreja passa, né, da época. Então isso vem acontecendo de época em época até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E em nossos dias não é diferente. Pessoas têm aparecido com uma aparência de piedade, né, se aproveitando da falta de instrução bíblica, se aproveitando da ignorância de muitos. Infelizmente, o homem é motivado pelo momento que ele está passando. E estes amantes de si mesmo usam este momento. Aquilo que está no coração do homem são homens que buscam, o ser humano busca realizar-se, a realização de si próprio, de benefícios próprios. E eles usam isso para que alcance esses corações aquilo que está no homem mesmo, por falta de interesse, de leitura bíblica, estudos bíblicos. Estes homens aparecem fazendo promessas, né, dizendo ser profetas, e eles conseguem muitos seguidores, dizendo que não é pregador, é profeta. A maior profecia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Estes homens são amantes de si mesmo. Fala do abandono da fé, que é a apostasia. Em 1 a João, no capítulo 4, vai falar que eles saíram do meio de nós. Jesus fala dos falsos cristos que viriam depois dele, para nós acautelar, vigiarmos, se preparar para o momento. E nós nos afastamos da Bíblia, nos afastamos de ler a Bíblia devocionalmente, participar de estudos bíblicos, para que nós possamos ver, porque eles vêm com
aparência de piedade. Parecem ser, mas não é. 1 João, no capítulo 4, nós vamos ver que eles não estão distantes de nós. Quando Jesus fala, cautelai-vos, que ninguém vos engane, quer dizer, está no meio de nós, ele está falando aos seus discípulos. Paulo está falando aos irmãos em 1 Timóteo e em 2 Timóteo. Pedro também vai falar dos falsos profetas. Então, está falando daquilo que está entre nós. Uma heresia é pregada nos nossos púlpitos. E nós precisamos se voltar com o desejo de aprender para que nós possamos nos defender. Nós, como cristão, devemos em todo momento ser apologistas, apologetas, defensores da fé com argumentos. Para isso precisamos ler e estudar a Bíblia Sagrada. Porque estão aparecendo a mídia, por meio de mídias sociais, estão alcançando até mesmo os nossos. E nós precisamos nos municiar. E a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. É a nossa regra de fé. Então, 1 João, que nós iríamos ler, capítulo 4. Capítulo 4 de 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo... Isso mesmo, os falsos profetas, 4. E o versículo de número 18. Desculpem, irmãos, capítulo 2, 18, desculpem. Está escrito assim: filhinhos, é já a última hora. É já a última hora. Olha só como eles viviam já esse momento. Né? Os apóstolos já viviam. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Últimos tempos. Cristo breve voltará. Oh, glória a Deus. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 2, verso 19. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então nós vimos que os escândalos virá. Né? Mas nem todos que se dizem ser é. Nem todos que se dizem ser é. Então, às vezes ouve aí um menino falando, se intitulando profeta, ouvem outros ministrando aí, e o povo generaliza, generaliza os evangélicos, mas não é. Ainda há irmãos sérios, pastores sérios, que buscam entregar, se aplicar, esmerir no ensino, aprendendo para apresentar o conteúdo bíblico. Então procure estudar a Bíblia, não se apegue em profecias, falsas profecias, em profetas. Se apegue na verdadeira profecia, que é a Bíblia Sagrada. Não se apegue em homens, porque a maioria serão amantes de si mesmo. Ainda há homens, lógico, sérios, que buscam um real sentido e apresentar a fé verdadeira, apresentar a mensagem genuína da palavra de Deus.
Deus abençoe a todos, irmãos. Jesus disse: cautelai-vos que ninguém vos engane. O mestre falou. Paulo, estando em Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, vocês tomem cuidado, porque depois da minha partida vai se apresentar homens, lobos, devoradores que não pouparão o rebanho. Então, não generalize, estudem a Bíblia Sagrada, estudem os textos bíblicos, participe de uma escola teológica aprendendo a palavra de Deus, porque Ele é, Deus é, a Bíblia é, Jesus Cristo é a nossa regra de fé. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço a todos.